Olá, seja bem-vindo à aula sobre aprendizagem supervisionada Perceptron. A proposição que um sistema ele aprende por meio de conexões existentes entre os estímulos advém de uma proposição da biologia. Nessa proposição, um conjunto de neurônios recebem distintos estímulos. Esses neurônios, antes do treinamento desse grupo de neurônios, eles apresentam uma resposta semelhante àquele estímulo. Pode observar aqui esse conjunto de neurônios aqui, representado pelo neurônio 1, 2 e 3, e os estímulos como A, B e C. No início, esses neurônios eles apresentam uma resposta aos estímulos semelhante, como pode observar, para o estímulo A, o neurônio 1 e o neurônio 2 e o neurônio 3, que estão conectados entre si, respondem da mesma forma. Para o estímulo B também e para o estímulo C apresentam o mesmo padrão de resposta. Porém, a partir de uma exposição desse grupo de neurônios, aqui numerado por 1, 2 e 3, a um estímulo, é possível observar que os pesos, ou seja, a força, a resposta daqueles determinados neurônios, modificam, gerando um padrão específico para cada grupo, para cada estímulo. Por exemplo, aquele mesmo grupo de neurônios, o neurônio 1, 2 e 3, para o estímulo A, ele responde no seguinte padrão. Para o estímulo B, no seguinte padrão. E para o estímulo C, ele responde no seguinte padrão. Esses diferentes padrões eles são armazenados, gerando respostas diferentes, respostas biológicas diferentes. Por exemplo, esse padrão, quando ele aparece, quando ele é evocado, ele gera uma resposta, um comportamento, né, X. Quando esse padrão, nesse grupo de neurônios, ele aparece, ele gera o comportamento Y. E da mesma forma acontece com o padrão, que eu chamei aqui de padrão Z, gera a resposta Z. Então, essa proposta de aprendizagem via network, né, via neurônios, ela advém dessa proposta biológica. Essa rede neural, ela existem vários esquemas de aprendizado. Existem vários algoritmos, esquemas de aprendizagem. Eles são categorizados em dois tipos: aprendizagem supervisionada e não supervisionada. A aprendizagem não supervisionada, os valores eles não são conhecidos pela rede e a rede aprende por si, identificando alguns padrões que estão ocultos dentro daquela entrada ou naquele aglomerado de conjuntos. Ou seja, não se sabe a priori quais são os valores que se deseja encontrar. Por sua vez, a aprendizagem supervisionada, os valores eles já são conhecidos da rede, já se sabe qual que é o resultado, já se sabe. Então, é um algoritmo que se implementa a posteriori, né, quando você já sabe quais são os resultados que você quer. E aí, os algoritmos, né, existem vários, eles têm a proposta de tentar reduzir o erro entre os pesos que são colocados e a resposta real, assim, para obter um desempenho ideal. O algoritmo que nós vamos falar nesse vídeo é o Perceptron, que é um tipo de algoritmo específico dessa aprendizagem não supervisionada. No vídeo nós não iremos falar da aprendizagem, perdão, nós iremos falar da aprendizagem supervisionada e não da aprendizagem não supervisionada. A ideia da aprendizagem não supervisionada, aqui um modelo simples, ela parte do princípio da seguinte proposta. Você tem diferentes entradas, inputs, né, aqui x1, x2, até, né, xn, xd. Cada input desse apresenta valores que são binários, né, ou seja, 0 ou 1, dentro de um conjunto aqui dentro. Esses valores binários, eles estão relacionados a determinados pesos, multiplicam determinados pesos,
E a soma dessas entradas geram uma resposta que aqui eu chamei de y com esse símbolozinho. Eu queria colocar o chapéuzinho, mas eu não achei o sinal do y com o chapéu. Essa soma da relação entre o valor de x e o seu peso respectivo, ele apresenta uma função de transferência. Existem várias funções de transferência que estão relacionadas a determinados algoritmos. Aqui, no algoritmo Perceptron, a função de transferência é a função sinal. O que é essa função sinal? Depois da soma da relação entre os valores de x e os pesos de w, se esse valor for se o valor deles for menor do que menos 1, ele vai gerar um valor de... se o valor for menor do que zero, ele vai gerar um valor de menos 1. Se o valor for igual a zero, ele vai me gerar um valor de zero. Se o valor for maior do que zero, ele vai me gerar um valor de 1. Então, eu sempre vou ter 3 respostas possíveis a partir da soma dessas funções. Vamos supor, gerou um valor aqui de 10. Então, ao invés de aparecer 10, ele vai gerar para mim o valor de 1. E esse valor meu de 1, ele é sempre a matriz transposta do meu valor, do meu peso, vezes o meu valor de x. O valor de x são os valores que estão dentro do intervalo dos inputs que eu coloquei, né? Que é o valor meu de entrada. Então, a partir daí, eu gero uma resposta específica. Vou dar um exemplo aqui. O exemplo 1, o valor real é igual a 1. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho um valor de x, que é o valor que é igual a 1, e o meu peso que eu coloquei, ele é proporcional a esse valor de x. Então, os dois, tanto a multiplicação do meu valor de x e do meu valor de w, vai gerar um valor esperado de y igual a 1. Como o meu valor de y igual a 1, ele é semelhante ao meu valor real, eu não faço nenhuma modificação no meu peso. No segundo exemplo, o valor real é o valor menos 1, o valor desejado. O meu valor de x continua positivo, meu valor de y, também continua positivo, porém, o meu valor de y desejado, ele é sentido oposto à multiplicação desses dois. Então, eu preciso gerar um valor para modificar o meu peso para corrigir a minha resposta, né? Que daria uma resposta de menos 1. Para corrigir essa resposta, eu vou apresentar um valor de delta. Esse valor, como eu falei, né, ele é inversamente proporcional ao valor meu de x, que ele é inverso. Então, se eu subtrair meu valor de y menos o valor meu de y esperado, então eu vou ter menos 1 menos menos 1 é igual a menos 2. Então, aqui tem um erro sobre esses valores, né, que já coloquei com o valor meu da correção. Deixa eu só corrigir aqui o erro, tá bom? Então, eu tenho que ter um valor proporcional para corrigir esse meu valor de W. Da mesma forma, ocorreria se eu tivesse um valor de entrada de Y e tivesse um valor meu de W contrário ao meu valor de X, então eu precisaria de um valor aqui de delta proporcional ao meu valor de X. Via de regra, para corrigir esse valor meu de W, eu vou ter o valor de W, né, atual, mais esse delta, que é a subtração do y gerado menos o y esperado, vezes o valor de x ao longo de todo esse meu vetor de x. Então, esse é meu valor para poder corrigir o meu W. Aqui, vou dar um exemplo de como que implementa esse algoritmo. Então, olha só, um exemplo um pouco prático, né? Nós temos aqui
um conjunto de dados, né? São dados que eu vou inserir para o treinamento. Esses dados, né? Primeira coisa que eu preciso fazer, né? Então, eu tenho um conjunto de dados. Esses dados são tanto a entrada quanto os dados reais. Eu preciso, primeiro passo que tenho que fazer é iniciar os pesos. Comumente a gente coloca o valor dos pesos igual a zero, ou o valor do peso baixo, próximo a zero, né? Então, eu inicio meus pesos, eu calculo o peso, né, pela multiplicação do meu valor do x, e aí eu gero um valor estimado. Esse valor estimado, ele é então comparado com o valor real. Essa comparação do valor estimado com o valor real gera um ajuste, volta com os dados novamente, o passo 2, e os meus pesos eles são ajustados em função desse valor. Esses passos eles são repetidos até que os valores que eu gero, né, o valor estimado, apresente um erro aceitável. Dá um exemplo aqui no MATLAB como que seria essa aprendizagem. Então eu tenho aqui quatro inputs, né? Perdão, tenho 3 inputs, cada um com os valores binários de 0 e 1, com 4 valores, e tenho os meus valores reais. Para dar o exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Se fosse você assistir um filme no Netflix, e se você gostou do filme, você respondeu -1. Se você não gostou, você respondeu 1. Aqui são 4 filmes que você assistiu. Então, no primeiro filme você não gostou, os outros 3 você gostou. E aqui são os parâmetros de entrada relacionados que eu vou inserir para esses valores meus de entrada. Então, vamos lá. Então, lembrando, né? Tenho aqui 3 entradas, então eu vou ter que apresentar 3 valores de x. Então, vamos para o MATLAB. MATLAB, da seguinte forma. Vou aqui só limpar meu workspace. Vou gerar o meu valor de x, né? Meu valor de x é igual a esses valores aqui, né? Meu x1, x2, x3, eu coloquei esses valores de x, cada um em uma linha, exemplificando, né? Eu coloquei cada um dos meus valores de filme estão representados por coluna de entrada. Meus valores corretos, semelhante aos valores aqui, né? Então, eu tenho os valores corretos. Eu tenho aqui um vetor coluna, um vetor linha com os meus valores de input correto e meus pesos, né? Coloquei aqui um W, valores de peso. Coloquei 3 valores de peso para cada uma dessas entradas para poder gerar. Comecei com 0, né? Mas eu poderia começar com um valor bem baixo, próximo a 0. Esse aqui é o meu valor de alfa. Não toquei nele na aula, mas o valor de alfa meu é um valor que eles chamam de taxa de aprendizagem. A taxa de aprendizagem, se você tiver o valor de alfa, ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, menor é a quantidade de epoques, né, de forma geral, uma explicação, né, sobre isso. Um número menor de epoques você gera para chegar ao resultado esperado. Então, quanto menor, você precisaria de mais. Então, eu coloquei aqui um valor quase próximo a 1 para precisar de menos epoques para chegar no valor meu desejado. Então, eu vou explicar aqui primeiro aqui dentro, porque aqui faz mais sentido, depois eu explico os de cima. Meu valor de output é o valor de K, que ele vai apresentar 4, porque foram 4 filmes, né, que eu já apresentei aqui para vocês. Aquela função de sinal que multiplica a minha matriz transposta do peso vezes o meu valor de x, né, o conjunto de sinais ao longo de x, x1, x2, x3. Vou mostrar aqui rapidinho. x1, x2, x3 no meu primeiro, né, filme, respectivo filme. Aqui vai gerar um valor de erro.
Perdão, né? Não coloquei aqui. Eu coloquei K, coloquei sim. K é igual a 1. Deixa eu só confirmar. K é igual a 1. Então, eu vou ter meu valor de output. Ele gerou aqui meu valor de output, que vai ser igual a 0. Meu valor de erro é o valor correto para aquele filme, né? Menos meu valor de output que eu gerei, né? Que é o valor atual. Então, vamos ver qual o valor que vai dar. Meu valor de menos 1. Esse aqui é meu valor de W, do peso que vai ser corrigido. Então, eu coloquei o alfa vezes o erro, vezes o meu valor de x. Então, aqui, se o meu erro for igual a 0, quer dizer, se o meu erro ele for diferente de 0, perdão, eu vou corrigir os meus pesos. Como que eu corrijo o peso? É aquela fórmula. O peso mais o valor dessa multiplicação que eu tenho aqui. Então, mais, aqui são os valores referentes a cada linha minha dos meus valores aqui do D para correção. Então, eu vou ter que os três inserindo. Se for diferente de 0, ele insere aqui os meus valores. Se for igual a 0, ele não faz nada, né? Então, deixa eu gerar aqui. Vou subir aqui, desculpa, acabei não falando. Então, eu fiz aqui para ele treinar 3.000 vezes, ele vai treinar aqui 3.000 vezes e vamos ver quais são os valores. Então, apertei F9 aqui. Então, ele treinou 1.000 vezes. Aqui eu coloquei 4, que são os valores meus relacionado à quantidade de filme e tal. Eu tinha falado para vocês anteriormente, que vai gerar aqui cada um deles, né? Eles a roda de uma vez cada um deles. Então, eu vou testar. Já treinei a minha rede, agora eu vou testar. Testar como é que é? Eu vou pegar o valor meu que eu tenho já gerado de W. Se eu vir aqui, vocês vão ver que o meu W ele modificou, né? Eu iniciei meu W com 0. Esses aqui são os parâmetros de W para gerar um valor que é desejado para aqueles 4 filmes, né? Para minimizar o erro, né? Esses aqui são os valores. Então, eu vou gerar aqui. Então, a soma deles, que é aquele multiplicação nossa, eu posso substituir isso aqui, ó. Na verdade, no outro ali eu já substituí, eu não preciso desse valor aqui de soma. Só gerar o valor de output para testar dos 4, vezes o meu valor de x. Peraí, o que tem errado? Está faltando um parêntese. Pronto. Então, só observar meu valor de output. Observa só, meu valor de output, ele é semelhante ao meu valor os meus valores corretos, né? Então, a minha rede treinou para tentar minimizar o erro. Vamos supor, se eu quiser mudar meus parâmetros de entrada. Lembrando que é um valor binário. Deixa eu só colocar aqui mais um 0. Vou colocar um 0 aqui, mudei bastante. Então, vou treinar ele novamente. Vou testar o valor de output. Gerou o valor semelhante ao meu valor correto de output. Por quê? Mas vocês podem observar que o peso, fatalmente, ele deve ter mudado, ele modifica, porque ele aprende a partir desse conjunto, aprende, né, treina, para poder gerar a resposta mais próxima, tentar minimizar o erro desses valores entrados, para ele se aproximar o mais próximo possível dos valores corretos de input. Então, eu coloco qualquer valor binário aqui, ele vai aprender e vai gerar para mim valores próximos aos valores meus aqui de output. Tem um segundo exemplo aqui que eu não utilizo a mesma função de transferência, uso a função sigmoidal e utilizo outro valor de correção de output. Eu vou deixar para vocês esse código também e vocês depois podem dar uma estudada.
mas segue a mesma lógica, que eu tenho respostas zeros e 1, tenho os pesos que eu começo com zero, e aí eu vou gerar valores relacionados. Eu quero tentar minimizar o erro para chegar próximo ao meu valor correto de output. Então vamos ver qual o valor que deu de output. Então deu meus valores de output, ó, 0, 0, 0 e 1, bem próximo aos valores que são reais. Os meus valores estimados ficaram próximos aos meus valores reais. Depois vocês dão uma olhada, eu vou deixar também, que é uma outra função de transferência que eu utilizei, uma outra forma um pouco diferente para gerar meu valor de aprendizagem supervisionada por meio do sistema Perceptron. Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma aula introdutória, bem simples, sobre aprendizagem supervisionada, a aplicação disso no dia a dia. É interessante se nós quisermos diferenciar determinadas respostas uma das outras, a gente pode olhar a partir da entrada valores que são específicos de peso. Ou se não, se a gente quiser uma resposta que ela é específica, você só precisa desejar a resposta. Outro exemplo aqui. Quero gerar uma resposta que ela é ligado, desligado, desligado e ligado. E aí, independente de como eu coloco os parâmetros aqui dentro, esse sistema vai aprender e vai gerar... Opa, eu acho que eu joguei na errado, né? Peraí. Não, eu joguei certo. Joguei. Deixa eu ver. Independente da resposta, independente dos parâmetros que você colocou, você vai gerar uma resposta. Deixa eu vir para esse exemplo aqui, que ele é melhor. Vamos, ligado, desligado. Vou mudar aqui meu output. Vou deixar assim, ó, meu output. Então, independente da resposta aqui, você vai gerar a rede vai aprender e vai gerar a resposta igual. Então, uma aplicação industrial para isso. Ela é interessante se você quer que o sistema gere resposta independente do que entra, né, do que é o input, você só precisa escolher qual que é a saída sua, qual que é o output seu, qual que é a sua resposta. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.